as marcas da igreja de Jesus. Eu quero que você, ao observar essas marcas, você enxergue se é nessa igreja que você está inserido. Se a sua igreja vive aquilo que Jesus planejou para que a sua igreja aqui na terra manifestasse. Amém? Porque a palavra nos diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Se para o corpo humano funcionar bem, são necessárias juntas e ligamentos, no corpo de Cristo isto também é verdade. E a palavra declara lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 19. Diz assim: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo está aqui dizendo, se você for ler o versículo anterior, Paulo fala que o que faz a igreja crescer não são os rituais, não são os encontros ou palavras de fé, não é um movimento, não é coisas que se prepara, não é sobre isso. O que faz a igreja crescer é a palavra de Deus. Não é sobre um salão superlotado. Quando uma criança, ela cresce, começa a se desenvolver, todos os seus membros precisam crescer junto. Porque se um membro atrofia, o corpo todo vai sofrer. E é assim conosco, o Senhor quer isto da igreja. Quando Cristo chamou a igreja de corpo, foi pensando nisso, num crescimento saudável. Ei, igreja que não cresce, não está saudável. E eu não estou falando de crescimento só de quantidade. Eu estou falando de crescimento em qualidade, de crescimento espiritual. Eu estou falando de experiências com Deus que traz maturidade. Não é tempo de igreja que traz maturidade. O que traz maturidade é experiências com Deus, é intimidade com Ele. Eu conheço crente com 20 anos de igreja que é menino na fé. E eu conheço discípulos aqui dessa igreja que tem 1 ano e tem mais maturidade do que muito crente antigo. Sabe por quê? Porque viveu experiências extraordinárias com Deus. O que traz maturidade para a igreja são as experiências que nós vamos viver com Ele. E quais são essas marcas? Marcas relevantes para essa igreja de Jesus. Eu quero compartilhar 3 marcas com você. A primeira marca é que a igreja é corpo e não clube. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. A igreja não é clube. A palavra está declarando em Romanos 12, versículo 5, diz assim: assim, nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Embora muitos, somos um só corpo. E sabe o que é isso? Esse senso de pertencimento é o que traz avivamento para a igreja do Senhor. Você precisa desse senso de pertencimento. Nós fomos chamados para viver e ser como corpo de Cristo. Igreja é isso. Quantas vezes você já me ouviu falar aqui que quando a gente tem uma unha encravada, acontece o quê? Mexe com o corpo todo. Se eu tivesse uma unha encravada aqui, eu ia estar com um pé sim, outro não. Não é assim? E coisa horrorosa é isso, né? Bote sandália nos dois, viu? Hoje o pessoal não tem mais isso não, porque tem podóloga, né? Nossa podóloga está lá em Portugal. Tem podologia, mas não era assim. Eu me lembro indo para a escola, um pé na havaiana, o outro do tênis. A cabeça do dedo enrolado, o dedo cheio de pus, negócio feio, mas não mexe com o corpo todinho. Piscou aqui, dói lá. Você quase que... E se for num homem, uma unha encravada, o homem fica de cama. Fica riado de cama, não faz mais nada. E outra coisa, não tem coragem de deixar ninguém mexer, o dedo cai. Por quê? Porque mexe com tudo, mexe com o corpo todo. Ei, se a gente tivesse esse entendimento acerca do corpo de Cristo, nós iríamos cuidar melhor desse corpo chamado igreja. Porque não é sobre você, é sobre um corpo todo que está ligado a você.
vivamos essa realidade do corpo sendo construído no crescimento. Sempre cabe mais alguém para fazer crescer e funcionar o corpo. Preste atenção que se completa com você. Mas você não é só para ser um participante, você precisa ser igreja. No clube, você não se compromete, apenas aproveita. Não é assim? Você não tem compromisso com o clube. Você vai lá, desfruta do que ele tem e faz sua roupa e vai-se embora para casa. Mas no corpo, você nem sempre aproveita, mas apenas se compromete. Você não está aqui para aproveitar algo, você está aqui para se comprometer com Jesus. Como é que você vê a igreja? Como você vê a sua igreja? Como um corpo ou como um clube? Podemos participar do corpo, sem mesmo ser o corpo. Quer ver uma coisa? A roupa que a gente veste. Ela está no corpo, mas ela não faz parte do corpo. Um adereço que a gente coloca, um brinco, um sapato, ela está no corpo, mas não faz parte do corpo. E assim é com muita gente. Está, mas não é. Participam, mas não são. Mas o Senhor não tem te chamado para você apenas participar. Ele deseja que você seja. E que eu seja o quê, pastora? Que você seja luz para a escuridão. Que você seja sal para dar gosto aonde você chegar. Que você seja a imagem e semelhança do Senhor, aonde você colocar a planta dos seus pés. Ei, está sobre você uma unção de mudar os ambientes. Porque você é a imagem e semelhança de Jesus. Quem não é corpo, não usufrui dos benefícios de ser corpo. Porque ser corpo nos atribui muitos benefícios. Ser corpo de Cristo nos confere unidade. E o que é unidade? É a certeza de se conectar com outro membro. De se conectar com essa pessoa que está aí ao seu lado. Que talvez se não fosse a igreja do Senhor, você nem cruzasse com ela na sua vida. Ser corpo também nos deixa usufruir do auxílio. Sempre vai ter outro membro para te ajudar. Ontem a igreja fez uma força-tarefa sobre a vida de Jeane. Nós oramos, nós ajudamos. Teve um povo que foi lá para socorrer ela, para saber o que ela precisava, para levar um lanche. Não é só sobre fazer um pix, é ser presente, é estar perto. E é estar perto, na alegria e na dor. Porque tem gente que vai chorar a sua dor, mas não vai se alegrar com a sua alegria. Tem gente que se aproxima de você na dor, mas para celebrar aquilo que você conquista, ela vai estar bem longe. Quando nós somos corpo de Cristo, nós usufruímos também da completude. Isso é tão lindo, sabe por quê? O que falta em você, a outra pessoa tem. E te completa. Pode faltar muitas coisas em mim, mas eu vou encontrar no nosso meio. Você vai ser o encaixe perfeito para aquilo que falta em mim. E eu quero trazer a sua memória. Já pensou aí? Você no momento de impaciência, chega alguém bem paciente para te ajudar? Você no momento de ira, chega alguém bem paciente, com mansidão, para encaixar com você e te ajudar? É sobre isso. Ser corpo é sobre usufruir também da completude. Ser corpo também, nós passamos a usufruir de vida. E não é qualquer vida, é a vida na vida que faz permanecer vivo. Quantas vezes você já teve à beira da sua morte espiritual e Deus mandou alguém com uma palavra de vida para te socorrer?
E não é sobre alguém do altar. É sobre um irmãozinho da igreja que percebeu sua tristeza e encostou em você. Que mandou um zap para você. Ele nem sabia do que estava acontecendo, mas ele fez uma leitura espiritual que você precisava receber uma palavra. Às vezes manda um link de uma canção e aquela canção muda o seu dia. E isso faz toda a diferença para ser corpo de Cristo. Não somos um clube e nunca seremos. Porque no clube, os frequentadores só se beneficiam do que encontram aqui. Nós somos sim um corpo onde todas as juntas e ligaduras, todos bem ajustados, operam, atuam para o crescimento. Ei, quem não trabalha para cuidar, não entendeu o princípio do corpo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Efésios 4, versículo 16, diz assim: do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bem ajustado. A justa operação de cada parte. Sabe o que é isso? É cada um fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Não é ninguém querendo tomar o lugar do outro. Não é ninguém querendo a unção do outro, não. Cada um fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Ei, todo vaso tem uma utilidade. Você não é uma obra do acaso. Essa taça aqui, ela tem uma utilidade, amém? Ela tem uma utilidade. Ela é uma taça para água. Foi para isso que ela foi feita. Mas a gente pode tomar guaraná aqui nela? Pode. Mas na caixa está dizendo que ela é uma taça para água. A etiqueta da mesa posta diz que é errado. Se eu colocar um vinho aqui, está errado. Porque essa taça foi feita para água. Ei, não deixe o mundo te usar para a qual você não foi feito por Deus. E o que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo? São relacionamentos. Relações fortes e resistentes entre os membros. Através desses vínculos recebemos o alimento que vem de Deus. Somos supridos, somos fortalecidos, somos empoderados. E o que nos cabe? Desejar, experimentar da experiência de ser corpo. Você precisa viver essa experiência de ser corpo. Não é só de vir aqui, aproveitar o que tem aqui e ir embora. Não, é sobre ser igreja. É no corpo que você é curado, liberto, transformado e recebe um propósito. Se eu fosse abrir aqui para você falar o que Deus fez depois que você passou a ser igreja, a gente ia varar a noite aqui. Porque eu tenho certeza que cada um ia ter algo para dizer. Pessoas que entraram por essa porta destruídas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mas encontraram aqui cuidado. Encontraram aqui a palavra que liberta. Ei, não é sobre homens, é sobre Deus. É Ele quem faz, é Ele que determina, é Ele quem tira, é Ele quem bota. É tudo sobre Ele. Quer um conselho para hoje? Seja corpo. E olhe para as pessoas como parte do mesmo corpo. E isso fará toda a diferença. Tem lugar para você nesse corpo de Jesus. Jesus está chamando você para ser corpo com Ele. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Amém? A segunda marca relevante da igreja de Jesus é que a igreja é palavra
e não uma placa. Colossenses 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Perceba que Paulo está alertando a igreja sobre a importância de viver a palavra. Ou seja, se importar com o que é realmente importante para Deus. Porque nós vivemos numa sociedade hoje que quer viver as tendências, mas não quer viver a essência. Ei, a gente nunca pode perder a essência da palavra de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus é imutável. Ela permanece para sempre. A palavra de Deus é o melhor fundamento para uma vida de vitórias. Não somos uma igreja religiosa, mas uma igreja bíblica. E o mais importante aqui não são aquilo que a gente proporciona, nunca será. O mais importante aqui é a palavra de Deus. E aonde nós encontramos a palavra? Nas músicas que nós entoamos aqui nesse altar. Queremos a palavra. Nas orações nós chamamos a palavra. Nas pregações ensinamos a palavra. A gente usa som, a gente usa luz, telão, parede preta, mas tudo isso para te inspirar a receber a palavra. Não é sobre um telão, não é sobre uma parede, não é um ar-condicionado, não é uma cadeira que precisa ser melhor para você ficar mais confortável. É sobre a palavra de Deus. Nada será maior atrativo do que a palavra. E eu tenho convicção que nesse altar se prega a palavra de Deus. A placa nunca será mais importante do que a palavra. A igreja de Cristo, ela não tem nome. Ela é universal. Mas não é a universal nada contra. Ela é a Universal Assembleia dos Eleitos. Olha, presta atenção, viu? Pra depois você não sai dizendo aí que eu estou dizendo que a única igreja é a paz, Universal é a Assembleia. Nada contra os irmãos. Em nome de Jesus, da fé de Cristo. Isso está lá em Hebreus 12, 23. Ela não tem nome. Ela não tem dono. Pois é propriedade exclusiva de Deus. Não tem dono, não é de João, não é de Maria, não. A igreja é do Senhor. A gente precisa entender isso. A igreja é dele. E por isso ele cuida da igreja dele. Por isso que eu digo, cuide da sua casa. Porque da igreja o Senhor cuida. Da igreja ele cuida. E isso está lá em 1 Pedro 2,9. Ele não tem cabeça. Ela não tem cabeça além de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Efésios 1, 22. Ela é a expressão, a igreja do Senhor é a expressão corpórea e visível do Deus invisível. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 27. Constituída para ser bênção a todas as famílias da terra, dando continuidade à missão recebida por Abraão. Isso está lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não discuta por causa de placa de igreja, que isso não vai levar ninguém para o céu. Você acha que Deus vai estar lá no céu? Bora vir agora os batistas. Entra os batistas. A gente entra machão. E agora os da Universal, da Assembleia, os presbiterianos. Não é sobre isso não, não se preocupe com isso não. Mas sem a graça e a misericórdia do Salvador, nem sequer acertamos o caminho. A placa existe, isso não é ruim, amém? Não é ruim não. Assim como uma placa de trânsito não nos leva a lugar algum, mas a placa de trânsito indica as condições do caminho e sinaliza o destino. É verdade ou não é? Também a placa da igreja, que inclusive a gente nem tem. Vai botar, vai fazer, não botou ainda. A
A placa de uma igreja pode muito bem indicar as condições do caminho e o destino daquela comunidade. A igreja é muito maior do que sua placa denominacional. Sabe qual era o nome bonito para a igreja? Igreja do Senhor Jesus. Para acabar com esse negócio. Não. Mas o nome da igreja aponta para a missão. Qual é o nome da nossa igreja? Família que ama. Porque aprendemos com a palavra de Deus que Deus criou a família e Ele é amor. Simples assim. Igreja sem amor não fala sobre o amor de Deus. Onde é que as pessoas têm que encontrar o amor? Na igreja. Vai encontrar amor no bar, no supermercado, na padaria. Só se encontrar com você. Porque falando com você, encontra com amor. Aqui é o melhor lugar para expressar o amor do Senhor. Porque aqui você aprende e você é enviado para derramar esse amor nas outras pessoas. E por onde você andar. Hoje, as igrejas falam muito de amor. Porque é o que o mundo precisa para ser salvo. Não é religião, minha gente. Não é sobre leis. Não é sobre perfeição. Nada disso gera salvação. Mas é crer na palavra e ser a palavra como carta viva. Jesus chamou você para ser embaixadores. Nós somos embaixadores dele. Você sabe o que é um embaixador? É o maior representante de uma localidade. Você aqui na terra é o maior representante de Jesus. Jesus te chamou para ser a carta viva. E o que é que você tem feito por isso, com isso? Somos uma igreja que prega a palavra e zela por ela. Você precisa receber a palavra. No céu não tem placa. No céu vai ter a palavra. Passarão céus e terra, mas a palavra, ela vai permanecer. Amém? Ele gostou. Glória a Deus. Pode aplaudir, viu? Fique à vontade. A igreja, ela permanece de pé porque Deus zela pela palavra dele. Deus, isso é forte. Ele não tem comprometimento com você, não. O compromisso dele é com a palavra dele. Tem coisas que se cumprem na sua vida, não é porque você merece, é porque ele vela pela palavra dele. E aquilo que ele diz, ele cumpre. E é por isso que nós estamos aqui. Olhe para essa pessoa, não fica olhando para mim assim não. Olhe para essa pessoa bonita, dê um sorriso para ela que você está sem máscara. E diga, é muito bom ser igreja com você. Diga para outra, para a bichinha não ficar triste. Diga para ela, é muito bom ser igreja com você. E por último, a última marca de tantas outras que a gente podia conversar aqui é que a igreja é solução e não confusão. Mateus 11, a partir do versículo 28, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo. A igreja é lugar de solução. Sabe por quê? Porque Jesus está presente nela. Eu gosto de dizer que Deus te levantou como solucionador de problemas. Deus trouxe você para cá. Jesus te limpou todinho. As mazelas que a gente tinha, Ele tirou tudinho. Aquelas coisas que não prestavam, que você sabe. Ele limpou tudinho, Ele fez uma limpeza e Ele agora quer o quê? Que você se levante para limpar quem está sujo. Para ser o bom samaritano na vida de alguém que está caído, que está à beira da morte, que está cansado, que está sobrecarregado. Ei, Jesus chamou você para tirar os fardos pesados, porque um dia Ele tirou de você.
Jesus te levantou para ser um solucionador de problema e não um causador. Porque tem crente que é causador de problema. O pastor está me assistindo. Tem um satanás de rabo que se infiltra. E só o sangue de Jesus que tem poder mesmo. Quando você detectar, meu querido, bote a mão na cabeça. Deus te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Ontem os meninos vieram me procurar. Pastora, pastor, eu disse, vão vocês orar. É vocês mesmos, vão lá orar. Você tem esse poder. Amém? Bota a mão. Bota um olhinho, né? Um olho lá em casa de Israel. Gil Santo, eu creio em nome de Jesus. Porque se levanta no meio mesmo, causadores de problema. Gente que é só problema, que é só murmuração, que nada tá bom. Hoje botou o ar, tá frio, tira o ar, tá calor. E a parede, pra que essa parede preta? Pra que isso? Pra que não sei o quê? Pra quê? Um causador de problema. Encontra problema até onde não existe. Tem gente que é usado para aumentar a sua carga. Mas Deus te levantou para você aliviar as cargas. Tem gente que aumenta, mas tem muito mais gente que alivia. Jesus, ele desenvolveu um relacionamento discipulado com 12 homens em 3 anos. Era um discipulado, vida na vida, 24 horas. Não sei como Jesus aguentava. Era 24 horas, era cama, mesa e banho. Era o tempo todo o tempo. Nesse tempo eles descobriram virtudes e defeitos uns dos outros. E isso é normal. Era companheirismo. Entre eles, só Jesus era perfeito. Todos os outros pecaram. Jesus amou de uma forma prática cada um deles. E como igreja, não somos aqueles que apontam os defeitos, mas os que apontam o caminho da solução. Tem gente que tem uma carga emocional muito grande. E tem gente que não tem carga emocional nenhuma. Bota eles dois juntos. Que coisa boa. E é por isso que Deus levantou a gente assim misturado. Os melancólicos, fleumáticos, sanguíneos. Botou tudo junto para um balancear o outro. Quem imagina a gente tudo bonzinho? A gente já estava no céu. Deus já tinha chamado as senhas da vossa santidade. Tudo perfeitinho. Não era para a gente estar aqui. Aqui é uma preparação. Deus está limpando, Deus está fazendo, Deus está moldando. Aí Deus quebra o vaso, faz de novo. Aí rachadura no vaso, quebra, faz de novo. Porque Deus não faz remendo em vaso não, viu? Deus não trabalha com remendo não. Tem que quebrar o vaso e fazer de novo. Isso vai acontecer durante a nossa caminhada até Jesus voltar. Quebra e faz de novo. Eu já fui quebrada várias vezes. Você também vai tirar uma selfie, uma foto? Vocês estão entendendo? Amém? Não estamos aqui para viver uma tradição religiosa. Quando Jesus foi confrontado pelos fariseus sobre os discípulos não viver as tradições dos anciões, ele foi confrontado, mas os seus discípulos não lavam a mão antes de comer. É um causador de problema. E se a dor de barriga, quem vai ter é quem? Quem vai comer de mão suja? Ele foi confrontado nisso. E ele ensina uma das mais poderosas lições de ser igreja. Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 1, eu vou ler para você. Preste atenção. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão,
Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus, curto e grosso. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Quando você ver algo de errado na vida do seu irmão, pegue um espelho e olhe. Faça assim. Confronto para mim, misericórdia para o meu irmão. Porque a gente não faz isso não. É misericórdia para quem está perto. Para meus amiguinhos. Fica aqui, fica só entre nós. Mas quando é do outro, o bicho pega. É a palavra. É a palavra. Faça assim. Não gostou não? Vá orar, irmão. Se você não pode ajudar, vá orar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O que você fala, Deus ouve. Tudo que eu não ouço, Deus ouve. Tudo que eu não vejo, Deus vê. E Ele está cuidando do seu povo. Amém? Já botaram mais número ali, tá bom, já estou acabando. Para ser solução na vida de alguém, você precisa primeiro ver claramente. Só Jesus abre os nossos olhos. Nos faz ter uma nova mentalidade. Deixamos de julgar e passamos a ajudar. Deixamos de julgar e passamos a ajudar. E só sabe disso quem já foi ajudado por Jesus. Quem já foi levado nos braços por Jesus. Quem Ele já limpou as feridas. Quem estava morto e foi ressurreto por Ele. Só sabe o valor dessa palavra quem já viveu. O Senhor nos convoca a viver como igreja, pois nela Ele nos amadurece em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é cheia de expressões. Sabe qual é a expressão que tem muitas vezes na Bíblia? Uns aos outros. Em João 15:12, ele diz: amar uns aos outros. Em Gálatas 5:13, servir uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Efésios 4:32. Orar, admoestar, submeter uns aos outros. Estas são algumas das nossas responsabilidades no reino. Devemos praticá-las e começar pela nossa casa. Esse é o serviço diário que nos faz crescer e amadurecer. Eu quero terminar com uma frase. A igreja, ela é vencedora e não vencida. Ninguém vence a igreja porque ela já é vencedora em Cristo Jesus. A palavra declara em Mateus 16:18: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dê um glória a Deus aí bem forte. E sabe do que você precisa? É da presença do Pai. Devemos nos comprometer com a palavra, com aquilo que o Senhor diz, com aquilo que Ele cuida, com aquilo que Ele zela, e Ele zela pela sua igreja. Nós somos uma família e os conflitos vão surgir. E devem ser encarados como uma oportunidade para se desenvolver o amor e o perdão. Deus quer uma igreja com relacionamento moldado conforme o seu caráter. Deus está esperando de mim e de você isso. As marcas da igreja de Jesus é uma igreja que é corpo e não clube. É uma igreja que é palavra e não placa.
é uma igreja que é solução e não confusão. A igreja é vencedora e nunca vencida.